Paz, shalom, povo do Facebook. Eu estava um pouquinho ausente, mas estou aqui com a glória de Deus hoje. Aleluia. Então, gente, vem conosco, Jesus. Gente, o conhecimento liberta, mas o conhecimento verdadeiro. Tem um monte de gente passando conhecimento aí na internet que não é verdadeiro. Não é. Cuidado. Tem muita religião do achismo. Porque eu acho. Porque eu acho. Não tem que achar nada. Vai atrás das fontes verídicas. Ok? Porque quando uma pessoa ela quer acabar com alguma coisa, isso aí está no sistema. Quando ele quer acabar com algo, ele conta outra história sobre aquele algo. É só vocês pesquisar. Eles acabam com as provas daquele algo e conta outra história. Isso aí é desde que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, porque ele está mais vivo que você. Se eu tivesse pelo menos um pouquinho da vida de Jesus. Oh, Pai, tem compaixão de nós, dá-nos um pouquinho da tua vida. Só que as pessoas querem a vida de Jesus, mas elas só querem viver na sombra e água fresca. Ok? Não quer passar o que o Senhor Jesus passou. Mas vamos lá, vamos conversar. Então, gente, desde que o Senhor Jesus morreu, que tentaram apagar a história dele, e até hoje está fazendo isso. Desde que o Senhor Jesus morreu, que estão tentando apagar a história dele. Tentaram apagar a nova aliança, tentaram apagar com todos os seguidores do Senhor Jesus, escreveram livros apócrifo que é falso, tem livro apócrifo que é verdadeiro, tem livro apócrifo que é falso. E você tem que ter discernimento para isso, porque senão um anticristo te pega aí e você vai atrás do anticristo achando que o anticristo está certo. Ok? Assim que o Senhor Jesus nasceu, que a notícia correu, ainda demorou um tempinho, porque a descoberta mesmo foi quando os reis do Irã, da Pérsia, do Irã, okay? Que tinham conhecimento de Daniel, eles vieram atrás para trazer os presentes para o rei. Eles eram astrônomos e eles sabiam. Gente, o teu evangelho escrito no céu, nunca te falaram? É claro que as pessoas não vão te falar mesmo, porque ela quer deixar você enganada, presa na religião delas. De preferência que você contribua financeiramente com a religião delas. Então elas não vão. E os de hoje nem sabem muita coisa, porque os mais antigos foi apagando. Apaga isso, apaga aquilo, fala que aquilo é do diabo, fala que quem seguir aquilo vai pro inferno, e até hoje, ok? É assim, mas religioso é assim. Então eu acho engraçado que eu vejo o próprio crente de hoje, o evangélico protestante, fala, olha, aquilo lá é uma seita. Gente, refresca a cabeça de vocês, vai ler a Bíblia. Quando o cristianismo começou, já era considerado uma seita. Você não sabia disso, não? Se você não sabe, vai estudar a história da igreja. Então, chamar os outros de seita, gente, não é nenhuma sabedoria. Porque os verdadeiros cristãos já foram chamados de seita no início. Então, vocês falar que aquilo é a seita, aquilo outro é a seita, e daí? Vai mudar nada. Porque o cristianismo começou sendo taxado de seita. Você sabia disso, não? Não te contaram? Você só vai por esses moderninhos que não sabem nada? Que vai e copia dos outros? Copia e cola. Vem Jesus conosco. Então, leia. Sabe onde que eu aprendo a maioria das coisas? Lendo Atos dos Apóstolos. Depois as cartas de Paulo. Então, gente, desde o início da igreja cristã em Cristo, cristã é o que vem de Jesus, o Nazareno, ok? Que nós já fomos chamados de seita. Então você dizer que a igreja de fulano de tal,
aquela religião do pessoal que bate no portão. Se você dizer que isso é seita, você está fazendo a mesma coisa que os anticristos fizeram no início. Que sabedoria é essa? Não tem sabedoria nenhuma nisso. Porque eles falaram também que a gente era seita. Então você ficar aí falando que os outros é seita, que os outros é seita, só a sua religião está certa. Nós temos o verdadeiro evangelho. Nós pregamos o verdadeiro evangelho. Ah, é? Vocês pregam o verdadeiro evangelho do evangelho? Essa palavra, às vezes, me atrapalha falar ela. Vocês pregam o verdadeiro evangelho? Quantos vocês já ressuscitaram? Quantos endemoniados vocês colocaram em libertação para sempre e fez deles servidor de Jesus? Quantos vocês ressuscitaram? Quantos aleijados vocês curaram? Quantos endemoniados vocês libertaram? Para você dizer que tem... Nós pregamos o verdadeiro evangelho. Cadê os sinais? O verdadeiro evangelho tem sinais. O Senhor Jesus falou assim, olha, se vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras que eu faço. Agora, esses arrogantes de hoje, nós temos o melhor evangelho. Nós pregamos o melhor evangelho. Mas não tem nenhum sinalzinho. O único sinal que eles têm é se achar que é melhor que os outros. Só isso. Isso aí não é sinal do evangelho. Isso é sinal de arrogância e prepotência. Vai cair por terra em nome de Jesus. Vem conosco, Jesus. Então... Tem coisas que eu falo nos grupos. Então quem faz parte de alguns grupos meu, tem gente que não gosta, porque eu sou assim muito sincera. É meu jeito de ser. Eu vim do Nordeste. Ok, especificamente da Bahia. Mas enfim, vamos lá que eu já estou um tempinho fora e também já aprendi outras culturas, um tempinho de 50 anos. Deus seja louvado, aleluia, amém. Então vamos lá, gente. Gente, eu acho um absurdo como que os evangélicos protestantes escondem Maria. Como que eles têm medo de falar sobre Maria. Gente, como que eles têm medo de falar sobre Maria, falar sobre as qualidades de Maria, falar quem Maria era. Maria, mãe de Cristo. Maria, mãe de Jesus. Gente, se vocês... Como é que vocês dizem que amam o Cristo se vocês desprezam a mãe dele? Gente, isso é uma ignorância absurda. É uma ignorância tamanha. Gente, aqui eu não estou falando da imagem, da estátua, eu não estou falando isso aí, é da religião católica, é a crença deles. Não vou discutir isso com eles, não. Eles vão dar conta para Deus, não sou eu. Hoje eu vou dar conta da minha vida, você vai dar da tua. Então, ao invés de você ficar aí preocupando com a vida dos outros, vai ler a Bíblia. Então, eu falei, nossa, mas tem muita polêmica na internet sobre Maria. Eu acho que a pessoa mais polêmica nos dias de hoje é Maria, mãe de Cristo. Eu comecei a analisar, eu falei, gente, Maria é amada demais por uns e desprezada demais por outros que se dizem cristãos. Não estou falando do mundão, não, estou falando dos cristãos protestantes evangélicos. A maioria, eles nem tocam no nome Maria, eles têm medo de tocar no nome Maria, tem medo. Medo. E quando fala é para denegrir. Quando falam de Maria é para denegrir ela. Mas quer ir para o céu. Eu sou salva por Cristo Jesus. Mas foi o Pai Eterno que escolheu Maria para ter Cristo Jesus. Cristo Jesus tem o sangue dela. Filho de Deus. Tu se acha melhor que Deus? Que o próprio Deus usou Maria para ter o filho dele? E você se acha melhor que ele? Então vamos lá. Quando eu comecei a ver essas monte de discussão, eu pensei, eu vou começar a observar na Bíblia assuntos que levam a Maria. Porque quando você vai para o Velho Testamento, você vai ver assuntos que levam a Cristo Jesus, ok? Então, eu falei, eu vou começar a observar na Bíblia e aquilo que eu consegui lendo os evangelhos, os escritos apostólicos. Tem pouca coisa, nós sabemos que tem pouquíssimas coisas. Mas também Deus deu inteligência pra gente, né?
Não seja Maria vai com as outras. A fulana que falou que é assim, eu também creio que é assim. Tá, você já estudou a história? Já foi ver? Já pegou a Bíblia, já leu, já analisou? Não, eu creio em fulano, tá? Então você segue o fulano, você não segue a Bíblia, não. Sola a Escritura, sola a Escritura conforme tu crê. Conforme o pessoal escreveram. Mas não conforme a verdadeira Escritura diz. Não é conforme a verdadeira Escritura diz. Gente, eu desafio vocês. Aí em qualquer igreja e ver se tudo que está lá é só a Escritura. Eu desafio vocês, vai em qualquer igreja e ver se tudo que está sendo ensinado, falado, feito, é só a Escritura. Não, eles têm os livros de doutrina que eles criaram, as interpretações conforme cada um. Se tem 100 igrejas, cada uma vai ter interpretação diferente de um texto da Bíblia. Apocalipse 6, tem várias interpretações no meio dos evangélicos protestantes. Só Apocalipse 6, não estou nem falando do resto. Sobre arrebatamento, tem também várias interpretações. Gente, tanta coisa sobre a volta de Cristo, tem várias interpretações. E só a Escritura, mas peraí, tem que decidir. Qual desses que diz só a Escritura que está realmente interpretando a Bíblia como ela é? É para vocês pensarem. Tem mais, acabou-se o tempo. Acabou. A própria Bíblia diz que falou que nos finais dos tempos o conhecimento ia aumentar. E agora que a internet, você pesquisa tudo. Eu não confio nesse chat por aí. Eu não confio, porque você não pode ficar presa nele, porque um dia eles vão, quando tiver no governo do anti-Jesus, eles vão proibir a palavra de Deus. E se você está preso só naquilo, você vai ficar no mundo sem cachorro. Mas não é só sem cachorro, não. Sem conhecimento, é sem um monte de coisa. Então nós precisamos ter a palavra de Deus na mão, a Bíblia física. Precisamos ter a Bíblia física, sabe? Deus seja louvado, aleluia. Precisamos de uma Bíblia física. Precisamos lê-la. E precisamos ter vida com Deus também. Não é assim de qualquer jeito, não. Ai, Deus vai revelar para mim. Eu vou pro carnaval, quando eu voltar, Deus vai me revelar. Vocês acham que é isso mesmo? Carnaval só um exemplo, gente. Tem um monte de outras coisas horríveis. Vem conosco, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. É sério. Então vamos lá. Lá em Gênesis 3, após o pecado de Eva e Adão, que ali estava envolvida a serpente, o animal serpente, ok? O animal, era o animal, até então era um animal, que a gente sabe que tinha um poder das trevas atrás dela, tinha, mas até então vamos ali falar de animal, não é? Não era um animal? Então estava ali a serpente, a mulher e o homem, não era? Todos receberam castigo, não foi? Mas a Bíblia fala ali, em Gênesis 3, que ia ter a semente da mulher, ia ter a semente da serpente. E que a semente da mulher ia pisar na cabeça da semente da serpente. E a mulher não tem semente, porque quem tem semente é o homem. Mas Deus falou lá em Gênesis que é a semente da mulher. Como assim? A semente da mulher, a mulher não tem semente. Você sabe o que é semente? É sêmen masculino. É claro, só tem masculino, né? Isso que é semente. Mas Deus fala ali que é a semente da mulher. A semente da mulher, mas mulher não tem semente. Porque Deus não faz as coisas conforme nós conhecemos na ciência. Deus faz do jeito que Ele quiser. Então foi ali, né? Tive até a semente da serpente. Eu vejo que tem a serpente gerando por aí. E eu não estou falando da serpente animal, mas é uma falsa mulher. Tem a verdadeira mulher e tem a falsa mulher. Tem a rainha Esther na Bíblia
E tem a Jezabel. As duas é mulher, não é? Mas olha a diferença de uma e outra. Qual mulher que você segue? A Jezabel ou a Rainha Esther? Vamos supor que você fosse seguir. Só tô dando exemplo. A Rainha Esther foi lá para os judeus, tudo lá na Pérsia, que hoje é Irã, casou com o rei de lá, da época. Ok, sabia disso? Então, só para você comparar aqui, quem era Jezabel, quem era Rainha Esther? Esther. E qual você acha que estava com Deus? Jezabel ou a Rainha Esther? Todas eram mulheres, todas tinham filho. Então tem a mulher que serve o mal, tem a mulher que serve o bem. Então, quando a Bíblia lhe fala que da semente da serpente, que a semente da mulher, que já a mulher já não tem semente. Mas Deus falou que Deus é Deus. Que da semente da mulher ia nascer aquele que ia pisar na semente da serpente. Mas ali já não era mais uma cobra comum. Uma Jezabel da vida é um exemplo de serpente. Ok? Então vamos lá. Quem é a mulher que deu a semente? Alguém já te falou isso? Ou eles têm medo de dizer isso? Quem é a mulher que deu a semente? Que pisou na cabeça da serpente? Você sabe quem é? Ah, vai falar um monte de coisa por aí. Mas a mulher é Maria. Maria é a mulher que gerou um filho dela sem semente de homem. Sem semente de homem, ela gerou um filho. E o filho dela, que é Jesus de Nazaré, pisou na cabeça da serpente. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Quem era a mulher? Quem era a mulher? Maria. Maria, Miriam, não importa se é Maria, se é Miriam, todo mundo sabe quem é. De Nazaré. Da semente da mulher. Mulher não tem semente, mas ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente. Quem foi que nasceu de uma mulher sem semente? Foi Jesus, Filho de Deus, de Elohim. E quando ele morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente. E tem uma longa história. Você vai achar que é fantasia. O crente de hoje não acredita mais em nada. O crente de hoje é só cientista. Então tem a longa história que conta que onde que colocou a cruz de Cristo, embaixo tinha a cabeça do Golias enterrado. Também diz que lá embaixo no monte tinha a arca escondida, que também caiu o sangue de Jesus lá. Só creio se tiver escrito na Bíblia. Não posso fazer nada. Continue assim. Continue assim. Na realidade você crê na letra. Você não crê no Deus do impossível. Você crê na letra. E o que eu estou falando aqui está na letra. Que a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. E a semente da mulher é Cristo. E a mulher é Maria. Bom, eu comecei por aí. Vou parar. Né? A semente da mulher é Israel. Mas Maria veio da onde? De onde Maria veio? Dos israelitas. E foi a única mulher que gerou sem semente. Então é ela. Alguém já te falou isso? Mas Deus ajuda a gente a entender. Bom, hoje eu vou falar só isso. Mas Deus vai me mostrar muito mais coisa na Bíblia. E não foi nem um católico que veio fazer minha cabeça, que católico não vive no portão de ninguém, querendo fazer cabeça de ninguém. Quem faz isso aí são outras pessoas que vocês sabem muito bem. Quem vive implorando para as pessoas ficar na igreja, que alisa a cabeça, que fica queridinho, queridinho, vem conosco, nosso grupo melhor, não é católico. Pode ter certeza disso, ok? Não é católico que faz isso. Você vai na igreja católica, eles não perguntam nem de onde você veio, nem para onde você vai. E nem que religião você tem. Eles não perguntam. Não perguntam. Não quer saber se você tem pouco ou muito dinheiro, quer saber de nada. Gente, a igreja católica de hoje está tão diferente do que é pregado por aí.
Vocês não têm ideia. Mas as pessoas ficam condenando, se achando melhor, Acha que a gente tá desviada, acha que a gente tá doida, acha que a gente tá não sei o quê. Vem conosco, Jesus, vem conosco. Então é isso. Eu vou parar por aqui. O próprio Deus vai falar comigo, em nome de Jesus. Jesus, porque quem sou eu para chegar a falar com Deus? Mas através do seu Filho Jesus que morreu por mim. Pelo sacrifício dele na cruz, eu posso. Ele pode me levar a Deus. Pelo sacrifício dele, pelo sangue derramado, pelos méritos de Cristo. Ok? Tem todos os cristãos que foram santos, que morreram, mártires de Cristo, de várias formas, nesses 2000 anos tem. Ok? Eles também é um grãozinho de areia ali da igreja. O apóstolo Paulo falou, olha, a rocha é Cristo, cada um vai construir em cima. Só que uns vai levantar de palha, de madeira, de feno, e outros vai levantar a construção de ouro e prata. O que for construção de ouro e prata vai permanecer. O que for construção de madeira, de feno, de palha vai cair. Não importa se tem 500 anos. Se for construção de feno, palha e madeira vai cair. Vai ser queimado. E aí você só observa o que vai acontecer daqui para frente, porque o juiz está chegando na terra, já está a hora de separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, e a construção que foi colocada na rocha, se ela foi feita de palha, de ouro, de prata, de madeira, de feno, daqui para frente a gente vai ver qual. Ok? E louvado seja Deus. E louvado seja Deus por tudo. O juiz está chegando na terra. Daqui para frente, vai acabar esse negócio de enriquecer vendendo a palavra de Deus. Vai acabar com esse negócio de enriquecer. Ah, estou louvando a Deus, enchendo o bolso. Vai acabar com esse negócio. Daqui para frente, vai acabar com esse negócio. Você duvida? Observa as coisas. Por quê? Porque, gente, uma hora tem que chegar ao fim. Tem 2000 anos pessoas aprontando. Mas uma hora... Lá, foi 2000 anos pessoas aprontando lá antes do dilúvio. Mas um dia chegou o dilúvio. E já tem 2000 anos que as pessoas estão brincando com o evangelho. E vocês acham que o juiz não vai chegar? Que Deus tenha compaixão de nós, dos nossos. Tenha compaixão, Senhor, tenha compaixão. É sério, gente. Toda vez que eu lembro disso, eu já falo, gente, se ajoelha e ora e clama a Deus por tu e por tua família. Clama, porque esse pastor moderninho aí, ele não vai te salvar na hora da necessidade. Mas nem hoje, se você tiver um problema lá e foi atrás de muitos pastores, eles não vão nem te atender. Quando você chega na igreja, queridinho, bonitinho, me dá seu endereço, me dá... levanta a bandeira, aplausos. Mas começa a dar problema na igreja para ver se alguém vai ter paciência com você, não vai nem te atender. Você duvida? Experimenta. Experimente se você duvida. Então sai dessa ilusão. Quem estiver pregando o verdadeiro evangelho de Cristo vai permanecer. Vai permanecer pregando, porque está na rocha é Cristo. Mas quem estiver usando o evangelho, a palavra de Deus, Velho Testamento, que agora eles foram para o Velho Testamento. Agora eles estão querendo enriquecer em cima do Velho Testamento. Pode ser velho, ser novo, ser antiga, ser nova aliança. Se está usando a palavra de Deus em vão, vai cair. Ok? Vai cair. Vem conosco, Jesus. Vem conosco. As verdadeiras igrejas, os verdadeiros pastores vão permanecer em pé pregando até a morte. Mas os falsos vão cair. Os que enriqueceu com o dinheiro da palavra de Deus, da igreja, dos pobres, vai ficar... Essas pessoas que encheu o bolso com o dinheiro dos pobres na igreja, eles vão ficar sem nada. Eles vão ficar sem nada. E esses que enriqueceram com o dinheiro dos pobres na igreja vai ficar sem nada. Vai. Ai, aquela irmã está levantando contra a igreja. Não, a igreja verdadeira de Cristo, ela permanece para sempre.
ela não vai cair nunca. A verdadeira igreja de Cristo não vai cair nunca, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ok? Não prevalecerão. O Espírito Santo vai estar conosco. A Bíblia diz que ele viria e que ele não ia nos abandonar. Se o Espírito Santo sair, a igreja vai junto. A verdadeira igreja de Cristo, o corpo, a noiva. A noiva. Então, revê os seus conceitos. Revê o que você tem aprendido. E cuidado com os anticristãos que estão na Bíblia. Quando a pessoa chegar para você e falar, você segue o Jesus romano? Isso aí já é anticristo. Ah, porque aquilo é o Jesus romano. É. Ah, pois eu conheci o Jesus romano, sabe por quê? Porque o próprio povo dele entregou ele para Roma. Por isso que eu conheci ele assim. Porque foi entregue para Roma. Você não sabia, não? E os romanos é pagão. É dessa forma que pagão faz religião. Os romanos não eram judeu. Os romanos eram pagão. Durante 300 anos, os romanos quis matar todo cristão. Depois de 300 e pouco, as coisas mudaram. E não é porque eles tinham interesse que os cristãos iam ajudar eles, não, porque o cristão era minoria. Vivia escondido debaixo das catacumbas. E quando João apóstolo fala, sai dela, filho meu, ele não estava falando da igreja cristã, porque a igreja cristã era ali um povinho escondido debaixo das catacumbas. Cuidado com os espíritos de anticristo que tá pela internet, que inventaram um Yeshua que não é o do evangelho. Se te pregar um Yeshua que é contra o evangelho, que é contra a escrita de Paulo, sai fora. É enganação. O Jesus que eu creio, ele é Jesus, ele é Yeshua. Está escrito em 3 línguas. Jesus. Está escrito no aramaico ou hebraico. Uns falam aramaico, outros falam hebraico. Ok? Está escrito no grego e está escrito no latim. Lá da cruz. É isso que eu conheço. Então, quando vem já dizer, ai, eu não sigo mais o Jesus romano. E qual que você segue? Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Agora todo aquele que receber, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Os romanos receberam. E agora vocês vão dizer que é o Jesus romano? E eu vos deixo aqui até a próxima, que o Senhor me abençoe e me ajuda a entender o que realmente é a verdade. Não que as pessoas queiram que eu creia do jeito que eles querem, para encher a igreja deles e dizer que está todo mundo salvo e de repente um monte de gente morrer e quando dá que não está no inferno. Vem conosco, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vem conosco, Jesus. Vem conosco. Ajuda-nos a olhar para o Evangelho e ver o Evangelho verdadeiro, não aquilo que as pessoas acham que é. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vos deixo até a próxima. Pai, Shalom.